E se a justiça fosse uma utopia? O mundo seria um paraíso? Seriam as relações todas amáveis? A equidade uma realidade? Estaria a natureza em equilíbrio? Os direitos todos garantidos? A liberdade acima de tudo? E se a justiça fosse uma utopia? Não estamos aqui para responder, mas para perguntar. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, gravando Justopia. Eu me chamo Rafael Tupinambá, sou advogado. Estamos aqui com o Flávio, o nosso co-apresentador, publicitário também, trazendo aqui temas da mais alta relevância, dentro dos campos mais diversos do conhecimento. E como eles se conectam com o direito? Eis a questão, e é o que a gente, em cada episódio, pretende explorar e apresentar aos nossos espectadores. Então, estamos aqui para compartilhar esse momento com vocês e com os nossos convidados, que muito brilhantemente expõem seus conteúdos conosco. Então, sejam muito bem-vindos, para aqueles que não nos conhecem, e mais uma vez, que sejam muito bem acolhidos aqueles que já nos acompanham, e que podem também contribuir com a gente, pelos nossos contatos, vocês podem interagir de diversas formas, e enfim, queremos que essa conexão não se limite também ao nosso ambiente, e queremos que vocês também estejam ali em constante interação conosco. E passo a palavra para o meu amigo Flávio. Obrigado, Rafael. É um prazer enorme estar nesse projeto, que é trazer o direito para uma abordagem simplificada. Eu não sou um advogado, mas eu sou uma pessoa que está interagindo com o direito de diferentes formas que nem eu sei, estou aqui para saber, e eu trago esse ponto de vista do não especialista no assunto. Às vezes eu levanto uma questão que uma pessoa comum gostaria de fazer, então eu trago a percepção do senso comum, ou da percepção do senso incomum, por que não? E hoje a gente vai trazer, está trazendo a Andiara, uma grande amiga, na área da terapia ocupacional, E a Andiara, ela é uma terapeuta que tem vários talentos nessa abordagem, E eu gostaria de passar a palavra para a nossa amiga Andiara, que, enfim, realmente está fazendo a diferença aí no mundo da terapia ocupacional. Sim, agradeço desde já o convite, de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre a terapia ocupacional, e correlacionando também com a questão da justiça ocupacional, que também é um termo até recente e novo dentro da nossa área profissional, Então, acredito que tem muitas correlações, entre a área do direito e a área da terapia ocupacional, até porque a terapia ocupacional, por a gente tratar... O próprio nome, Já começa pelo nome. Por a gente tratar de ocupações, sim, e considerando que nós, seres humanos, somos seres ocupacionais, e pelas ocupações fazerem parte do nosso cotidiano, e estar inserido em vários contextos, a terapia ocupacional se introduz em diferentes áreas, Sim. A ocupação, ela está em diferentes áreas, não só na área da saúde, pelo fato da terapia ocupacional ser uma profissão da área da saúde, mas ela entra no contexto social também, E o legal da terapia ocupacional, que foi o que me encantou, em escolher essa profissão, quando eu descobri a existência da terapia ocupacional, eu falei, não, é isso que eu quero saber fazer, realizar na minha vida, e eu acho que é assim que eu vou salvar o mundo, Porque
Na terapia ocupacional, a gente tem esse olhar integrativo para o ser humano, né? Então, a gente não vai olhar somente o corpo físico, mas a gente vai considerar também os seus aspectos psicoemocionais, espiritual, cultural, socioeconômico, né? Porque tudo permeia e tudo vai estar conectado com a promoção de saúde, né? Então, o olhar da terapia ocupacional perpassa por aí. Interessante, sim, sim. Então, Indiara, logo quando a gente fala, começando pelo próprio nome, terapia ocupacional, né, remete, obviamente, à ocupação. E eu acho que tem uma diferença que, às vezes, muita gente trata como sinônimo, por exemplo. Já no direito, toda a gente gosta de conceituar. O direito parece que todo mundo tem um comichão, assim, definições e, né, não tentar escapar dos sinônimos, né, porque num dia como, olha, você usa o termo ocupação igual ao trabalho, profissão, né? Sim. Então, olha, o que é a profissão, trabalho, ocupação, aí você já abre um leque, né? Por muita gente passa desapercebida esses termos, né? Na fala do dia a dia, né? Então, para terapia ocupacional, vocês têm essa diferenciação? Se sim, como é que vocês diferenciam isso? Sim, para a gente, ocupação, existem vários tipos de ocupação, né? Como eu falei inicialmente, nós seres humanos somos seres ocupacionais. Por exemplo, o advogado, né? Ser advogado é uma ocupação, né? Dentro de uma área laborativa profissional. E dentro dessa ocupação, desse papel ocupacional, ser advogado, exemplo, existem várias atividades que fazem parte desta ocupação. Por exemplo, participar de reuniões, sim, né? Peticionar, diligenciar. Isso aí tu vai falar detalhadamente. As atividades que fazem parte dentro dessa profissão. Sim. Por exemplo, um outro papel ocupacional, né? Uma outra área ocupacional, que é o papel ocupacional de ser mãe. Né? Dentro do ser mãe existem várias atividades que envolvem a ocupação de ser mãe. Cuidar do filho, dar banho no filho, né? Vários tipos de cuidados, que são atividades dentro dessa ocupação, né? Sim. Então, na terapia ocupacional, a gente contextualiza isso, porque nós, sendo seres ocupacionais, né? Nós temos vários papéis ocupacionais que perpassam a nossa vida. Por exemplo, o papel de trabalhador, papel de estudante, papel de pai, mãe ou de filho, o papel de namorado, o papel do autocuidado, inclusive, né, do gerenciamento com a própria saúde, né? E dentro disso tudo tem várias áreas da vida que também estão correlacionadas com as ocupações, né? Como eu falei, o autocuidado pode envolver a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual, intelectual, né? Os nossos relacionamentos com o outro no sentido de amizade, de relações familiares, de relações conjugais. Como eu lido com o meu trabalho, como eu lido com o meu estudo, né? Com o meu momento de lazer, porque o lazer também é uma área ocupacional que precisa ser muito considerada, né? Então, na terapia ocupacional, o nosso foco está em equilibrar esses papéis ocupacionais, essas áreas ocupacionais. Porque a partir do momento em que a gente entra numa disfunção, isso vai interferir diretamente no nosso estado de saúde, seja ele físico ou mental, né? Ótimo. Então, por exemplo, se eu dedico a maior parte do meu tempo somente para minha área laboral e negligencio a minha saúde emocional, negligencio o meu momento de lazer, negligencio a minha espiritualidade, que a gente também tem um olhar muito cuidadoso para essa questão. Em algum momento eu vou me sobrecarregar, né? E o meu corpo vai expressar isso por meio de algum desequilíbrio. Seja numa burnout, né? Sim, que é muito presente hoje em dia, né? Que é uma doença ocupacional ligada ao trabalho. E vai, né? Trazer resultados negativos para o meu estado de saúde físico e mental, né? Somatizando algum processo de adoecimento clínico, né? E a questão da saúde mental também.
Sem falar que as minhas relações podem ficar comprometidas, né? Porque eu vou negligenciando o meu cuidado com a minha família, com as minhas outras relações, enfim. Né? Então, a gente, independente da área, né? Porque a gente tem várias áreas de atuação. Mas o nosso objetivo primordial um dos nossos objetivos primordiais é esse, o equilíbrio dos nossos papéis ocupacionais em promoção à saúde. Sim. Isso me leva a também outras perguntas, por exemplo, terapia ocupacional, como é que a gente identifica? Porque não é uma coisa como um médico, por exemplo, um psicólogo, ou até mesmo um advogado, que você consegue colocar numa caixinha, olha, eu estou passando por isso, eu vou precisar do psicólogo, né? Eu estou com algum problema, né, mental, ou sei lá, na minha cabeça, né? Falando de uma maneira mais simples, né? Então, vou precisar do psicólogo. Então, eu por exemplo, à primeira vista, né, e curiosamente, há muito tempo depois, eu fui, vou trazer essa questão aqui, eu fui paciente de terapia ocupacional também, por conta da minha deficiência visual, por exemplo. Né? Então, para aqueles que não sabem, até aproveitando, olha, eu nasci com catarata congênita, né? E me operei com 3 meses de idade, 6 meses de idade, né? E eu fui me dar conta, claro, enquanto eu estava fazendo, não sabia nem o que era, eu era uma criança, gente, então eu não sabia nem o que era terapia ocupacional que eu estava fazendo naquele ambiente. Para mim era minha tia, sei lá, uma pessoa que estava brincando comigo, e eu nem percebia que eu estava nesse ambiente, né? Com esse profissional. E anos depois, né, que eu fui saber realmente que aquilo que eu estava fazendo era uma terapia ocupacional, né, para me adaptar àquele meio, né, a minha visão me colocava em desigualdade com os outros, né, então é aquela questão do ajuste, né, para que a gente consiga, né, viver em igualdade de condições, né, mesmo, né, claro, considerando as diferenças, obviamente, né, ninguém é igual, mas como é que a gente ajusta o ambiente, né, né, a pessoa, né, com aquelas desigualdades. Então, a terapia ocupacional, né, aqui eu consegui facilmente, por exemplo, identificar, né, essa utilidade, né, essa relevância da terapia ocupacional, justamente por eu ter, né, também participado, ter sido ajudado, auxiliado, né, pela terapia ocupacional, né. Então, mas o que realmente a Andiara já trouxe em conversas passadas, né, o quão amplo isso pode ser, né, o quão amplo isso pode ser, né, então, isso realmente, ainda mais a especificidade dela na área da terapia ocupacional, que ela falou, né, inicialmente da justiça ocupacional, né, que até eu conhecer ela não conhecia, né, essa especificidade, e que acho muito legal, né, que realmente instiga logo em fazer diversas outras perguntas, né? Então, justamente, né, como é que isso auxilia, né? Será que a gente podia, de que formas, né? Será que a gente podia usar isso também pelo Poder Judiciário? Ou, né, para prevenções, né? Assim como, né, um assistente, a gente, né, em matéria de família, por exemplo, a gente usa muito assistência social, né, para fazer os estudos psicossociais, né, ou até mesmo, por exemplo, a gente consegue visualizar um psicólogo para fazer um laudo, né, naquele aspecto. Então, essas formas de você identificar como a terapia ocupacional se encaixa em diversas dinâmicas, né, e o que pode ajudar, né, todas as possibilidades, né, de auxílio que ela pode trazer, né, isso é muito interessante. Eu queria também que tu falasse essa visão aí a respeito. Dentro da terapia ocupacional, a gente tem várias especialidades, né? Tem a área da infância, que é a terapia ocupacional pediátrica, que dentro disso envolve várias especialidades, né? O cuidado com o transtorno do espectro autista, hoje em dia é o que está muito alta dentro dessa área. Né? A gente tem a área hospitalar, tem a área da reabilitação física, né? Sim. Tem a área da gerontologia, saúde do idoso, e tem a área que é da saúde mental, que é a minha especialidade, né? Saúde mental, psiquiatria e dependência química, né? Que é a área que eu atuo, né, nesses meus anos de terapeuta ocupacional, né? E dentro de todas as áreas da terapia ocupacional, por,
nós cuidarmos das ocupações, né, das ocupações humanas, e nesse sentido de cuidar das ocupações humanas, independente da necessidade que a pessoa tenha, como o exemplo que tu trouxeste do teu próprio exemplo, né? Uma deficiência visual. Então, nosso objetivo, quanto terapeuta ocupacional, é fazer com que essa pessoa, tendo uma deficiência física, intelectual, cognitiva, ou de saúde mental, ou não tendo deficiência nenhuma, né? O nosso objetivo maior é fazer com que essa pessoa seja uma pessoa funcional dentro das suas capacidades ou de capacidades que ela possa desenvolver, né? Capacidades e habilidades. Legal. Então, no caso da deficiência visual, qualquer outro tipo de deficiência ou déficit cognitivo, enfim, a gente vai cuidar com que essa pessoa realize as suas atividades de vida diária. O que são as atividades de vida diária? É a capacidade dela cuidar da higiene pessoal, se alimentar sozinha ou com ajuda ou com alguma adaptação, capacidade de pentear o cabelo, né? Tá gerido muito nesse aspecto do autocuidado, as atividades de vida diária. Tem as atividades instrumentais de vida diária, que está relacionado ao cuidado que ela pode executar, realizar dentro do seu ambiente doméstico, né? O preparo de uma refeição, a arrumação da cama, por exemplo, a capacidade dela ir fazer uma compra no supermercado, de gerenciar o dinheiro, de pegar um transporte público, né? Sim. E tem as atividades complexas de vida diária, né, que está muito ligada com as capacidades sociais dela, estar no meio social, interagindo em comunidade, né, no momento de lazer ou numa atividade laboral, inclusive, né. Então, na terapia ocupacional, a gente tem esse olhar para esse indivíduo no contexto de avaliar o que ele tem de potencialidade, o que ele tem de déficit, e desenvolver habilidades e competências para que, dentro do possível, ele tenha uma vida mais funcional possível, com que ele se engaje em ocupações e desempenhe essas ocupações da forma mais possível, né, que ele possa, né? Então, a gente vai ser esse facilitador desse contexto, né? Então, aí é que entra a questão da justiça ocupacional, porque esse olhar da justiça ocupacional, ela deve perpassar por todas as nossas especialidades, seja lá na área da infância, seja na gerontologia, seja na saúde mental, enfim, porque nós, quanto profissionais que cuidamos do ser humano, né, olhando esse humano como um ser ocupacional, que vive em comunidade, que interage e tudo mais. Ser social, né? Exatamente, um ser social. A gente vai buscar, no contexto do que é justiça, né, do que é direito do ser humano, fazer com que ele realize o seu papel de cidadão. Né? E nisso perpassa pela justiça dele ter um trabalho digno, né? Dele ter executar o seu papel de estudante, né? Dele executar o seu papel de ocupação do momento de lazer saudável. Que é o exercício pleno, né? Exatamente. Você confere a plenitude desse exercício, né? De você estudar, de você trabalhar, né? E todas essas atividades que você tem um conceito, assim, você falou sobre o ser humano é um ser ocupacional. Você deve ter ouvido do nosso queridíssimo Catar, né, sobre o conceito védico, né? Eu gosto de estudar a filosofia védica sobre o conceito de ocupação, né, do Dharma, do seu Dharma. Tem tudo a ver e eu super aplico dentro da terapia ocupacional. O Varna e o Ashrama, que é as ordens de vidas sociais, né, as ocupações de acordo com o Varna, que são as ordens de vidas sociais, e as ocupações de acordo com as ordens de vidas espirituais. E isso, um fala sobre natureza e o outro fala que é uma coisa em comum a todo mundo. As ordens de vidas espirituais são as ordens de vida de acordo com a fase da vida. Sim. Que a primeira fase da vida é a fase de estudante, assim, dentro de uma vida de uma pessoa funcional, tá? Sim. Uma pessoa saudável, né?
Sim. Então, eras védicas, eras que as pessoas eram mais espiritualizadas, tinham uma vida coesa, né? Aham. Ainda não, você deve conhecer o conceito de Kali Yuga, ainda não estávamos na era de ferro, nessa Sim. era tão bagunçada. Então, a primeira ordem de vida era a vida de estudante, depois até os 25 anos, onde ela, enfim, se forma e ela vai, ou ela vai seguir a vida de estudante como celibatário. Geralmente esse estudante, geralmente não, ele era um celibatário, então ele concentrava toda a capacidade, toda a energia sexual dele para a educação, e depois ele assumia ele fazia uma escolha consciente, depois de passar a sua vida, seus primeiros 25 anos estudando, se formando ou materialmente ou espiritualmente, com o mestre, com o guru, né? Enfim, sobre as ciências materiais e espirituais. Então ele ali, com o seu caráter formado, ele passa para a segunda ordem espiritual. Então ele decide se ele vai continuar celibatário ou se ele vai passar para a ordem de família, que é a segunda ordem espiritual. Ou seja, e ser pai, ser mãe é uma ordem de vida espiritual, segundo essa filosofia védica. Então é um escopo sagrado, né? Essa ocupação. E aí ele entra consciente com a sua primeiro momento de vida ali, com a sua amizade inquebrantável no mestre dele, na sua relação com o Supremo, né? Na sua relação consigo mesmo também, antes de mais nada. Consciente disso tudo numa relação de ordem de família. Então ele vai ter uma família funcional baseada nesses princípios, desses valores construídos nessa vida de estudante. Aí ele passa ali seus outros próximos 25 anos nessa ordem de família, que é muito dinâmica. A pessoa tem que trabalhar, ela tem que ir e vir na sociedade, tem que se desenvolver economicamente, né? Aí tem outros conceitos como Dharma, Artha, Kama e Moksha, que são as aspirações da sociedade humana, que Depois precisamos falar com mais detalhamento. Eu adoro ocupações. Sim. A ocupação também envolve, perpassa por tudo isso. Ocupações, né? Eu falo pro povo que eu digo que a terapia ocupacional, por tratar de ocupações, ela permeia tudo, né? E a filosofia védica tem tudo a ver. Dharma, que eu acho que religiosidade, né? Sim. Artha, que vem depois da pessoa ser uma pessoa religiosa, um bom cidadão, ela se desenvolve economicamente. Kama, que com o desenvolvimento econômico ela tem a possibilidade de desfrutar, que é realizar os desejos, isso é Kama. E por fim, Moksha, que é a liberação. Então, depois dos seus 25 anos de vida de família, aí os filhos já estão grandes, já estão formados, já estão independentes com suas próprias famílias, passaram por esse mesmo processo iniciais. E aí, o que o pai e a mãe vão fazer? Eles vão ficar vendo Silvio Santos na casa apenas, né? Eles têm que assumir uma outra ordem de vida, uma ordem de vida de aposentado. Sim. Entende? E aí, essa aposentadoria tem que ser sã. Sim, também. E aí entram outras ocupações. Sim, com certeza. Outras ocupações, entende? Não dá para imitar um velho e imitar um jovem. Não. Ele tem as suas próprias parafernália de ocupação. Sim. Que é uma ocupação mais desapegada, uma ocupação que eles vão viajar, vão curtir a aposentadoria, mas sob uma ótica mais espiritualizada, né? Sim. Aprendendo a desapegar. Exatamente. A desapegar-se das coisas que antes exigia mais na vida deles. Exato. Então eles passam os próximos 25 anos assim, até, sei lá, os seus 75, só viajando, continuando a aposentadoria, em tese, de uma vida estável, de trabalho, em tese. Então, visitando lugares sagrados, se perdoando, né? Porque não é fácil viver a dois. Sim. Se perdoando, eu me perdoo para aquele momento daquele eu fui bruto com você, você também me perdoa. E aí, até um dado momento ali, na sua velhice, por fim, se tornarem dois renunciados. Sim. Ele como um mestre e ela como uma mestra. Então ela volta para o âmago da família como uma matriarca, como uma mulher, uma sábia, que vai instruir as próximas gerações, e ele se torna um guru, um mestre, que vai aceitar discípulos, enfim. E assim eles têm uma vida perfeita. Sim. Uma vida perfeita. E ali ela é cuidada como uma matriarca pelo âmago do familiar, e ele também vai ser cuidado por monges e outros celibatários, enfim. E assim aí tem um ciclo de vida espiritual, ordens, né, de estudante, pai de família, de renunciado e por fim de renunciado total. Sim. E a ordem de vida material, que é o Varna, né, de acordo com a natureza da pessoa. Sim. Ela é um advogado? Exatamente. Ou ele tem natureza bramínica? Tem tudo a ver com a terapia ocupacional. Ela tem uma natureza bramínica ou professoral? Ele é um trabalhador, tem uma mente mais funcional, ou ele vai ser um trabalhador braçal, ou ele vai ser
um kshatriya, um guerreiro, Aham. entende? Ou ele vai Sim, ser um perfeitamente. dono de um meio produtivo, ele vai ser um capitalista. Aí contextualizando isso com a terapia ocupacional, Isso né? tem tudo a ver com A gente abrange toda a faixa etária do ser humano, desde o período gestacional até o último momento de vida do ser humano, né? Lá na velhice. Então, assim, cada faixa etária, né, vai ter um tipo específico de cuidado. Por exemplo, na infância, como tu vivenciaste a terapia Sim, ocupacional sim. nesse teu período de faixa etária, né? O recurso terapêutico que a gente utiliza muito é o do brincar, porque as crianças têm essa questão da ludicidade, desse apelo ocupacional pelo brincar. Então, dependendo do objetivo a ser trabalhado, a gente vai utilizar esse recurso lúdico, que pode ser de várias formas para diferentes objetivos, né? Sempre com um planejamento, um objetivo terapêutico, porque o ocupar nunca é só por ocupar. Ele tem um significado, ele tem um sentido, né? Então, na faixa mais do jovem, adolescente, início da juventude, independente dessa pessoa ter ou não alguma deficiência, né, o nosso olhar vai estar justamente para proporcionar essa descoberta de habilidades e competência. O que eu quero ser na vida, né? De ajudar nesse processo de descoberta de projetos de vida, né? Qual é a habilidade que eu tenho, que eu possa construir dentro dos meus interesses, dentro da minha história de vida, dentro das minhas questões socioculturais, né, e espirituais também. Que tipos de papel eu posso exercer no meu cotidiano profissionalmente, por exemplo, né? Então, a gente ajuda nesse processo de identificação, né, de construção de projetos de vida, né? Na área da velhice também a gente atua muito também, que é na área da gerontologia saúde do idoso, que é uma área também que eu gosto muito de trabalhar e atuo, além da saúde mental. É uma proposta de projeto de pós-aposentadoria, projeto de vida pós-aposentadoria, que entra justamente isso que tu falaste, né? Que a pessoa teve toda uma vida de trabalho, né? Toda uma vida envolvida dentro de sua função laboral, né? Dos seus papéis de pai, né? E tudo mais. E chega num momento de vida em que ela precisa se aposentar. E muitas vezes, nesse momento de pré-aposentadoria, essa pessoa entra num estado depressivo, porque é como se naquele momento para ela aquela vida perdesse sentido. O que eu vou fazer agora, né? Então a terapia ocupacional ela entra de uma forma muito bacana nesse momento, porque vai ajudar justamente a criar um novo projeto de vida para essa nova etapa de vida, né? Dentro da história ocupacional, do repertório ocupacional que essa pessoa traz, né? De toda essa bagagem de vida e contextualizando com o momento dela atual, né? Para se criar momentos em que o autocuidado esteja presente, para que ela tenha momentos de funcionalidade e a continuidade da sua participação social também, né? O cuidado também com a área espiritual também, que em todos os momentos a gente perpassa por isso também. Mas principalmente nesse momento, como tu contextualizaste também, né? De uma forma legal, esse cuidado, esse olhar com as questões espirituais, né? Porque também é uma fase da vida em que começa a surgir para a maioria um medo da morte, né? De que vários amigos já estão partindo, né? E uma hora vai chegar o meu momento. Sim. Né? Então, esse olhar, né, de reflexivo, né, perante a vida, perante a espiritualidade. E essa espiritualidade dentro do que aquela pessoa considera para si, né? Porque mesmo eu tendo as minhas crenças, os meus valores pessoais, né, da Andiara, eu preciso respeitar o que o outro considera como espiritualidade, se ele possui alguma religião ou não. Mas a gente é sempre um facilitador desse processo reflexivo, né? Porque acaba que também, muitas vezes, a pessoa nunca parou nem para pensar nisso, né? Para sentir, se perceber e refletir sobre isso, né? Sobre muitas questões da vida e principalmente no final da vida, né?
E uma coisa que eu queria, né, aproveitar, que eu acho importante aproveitar a tua presença aqui para a gente destacar, porque é uma coisa pouco conhecida, eu acho, do grande público. Tu usa o termo gerontologia, o pessoal fala mais em geriatria, né? Então, teve até um momento, né, que realmente, quando eu descobri a existência desse termo, né, isso foi recente, não faz nem, acho que uns 5, 7 anos, eu não sabia, né, o que era o gerontologia, né? Então eu queria até que tu aproveitasse e a gente aproveitando esse momento, que tu falasse justamente dessa questão da gerontologia e com a geriatria, por exemplo. A gerontologia é o estudo sobre o idoso, sobre a pessoa idosa, né? Sobre as questões de saúde física, psicológica, né? Que envolve a pessoa idosa. A geriatria já é a prática de cuidado, né? Que é uma especialidade médica, na verdade, a geriatria. Perfeito. Né? Mas e aí, no caso da gerontologia também, um outro profissional, além de terapia ocupacional, ele pode exercer a gerontologia também? Pode. O fisioterapeuta, psicólogo. Interessante. Né? Podem Então é se multidisciplinar, especializar na área da gerontologia e saúde do idoso, né? Para abranger uma forma ampliada esse olhar de cuidado Sim. com a saúde da pessoa idosa, Sim, né? sim. A gente vê, por exemplo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, a OAB, que Seção Pará, a gente vê até várias comissões, né, que não trata só do direito do idoso, né, tem mais de uma comissão, por curiosidade, aproveitando, né, fazendo link com o direito, né, então a gente vê que tem a comissão do idoso, mas também tem a comissão de desenvolvimento, né, da velhice, né, de preocupações com o envelhecer, o processo de envelhecimento, né, então a gente vê que realmente isso realmente é um exercício de direito, né, o direito a envelhecer, né, com qualidade. Tem até uma coisa bem interessante, de você diferenciar o Cortella, né, o Mário Sérgio Cortella, né, que é um profissional que eu gosto muito. Ele até usa dois termos para ajudar numa reflexão, né, o que é ser velho e o que é ser idoso. Ele diferencia isso, né, eu acho bem bacana para colocar aqui, né, aproveitando o ensejo. Então ele diz, olha, ser velho, né, não é simplesmente você ter mais idade, né, é você ficar parado no tempo. Sim. Entendeu? Você não, né, apesar da gente de avançar com a idade, né, mas isso não significa dizer que você não pode girar, né, junto com o mundo, né, o mundo muda e você também pode mudar. Né, você pode sim acompanhar e a terapia ocupacional acho que pode, né, auxiliar de forma brilhante nisso, né, como é que você faz essa adequação, né, do ambiente com a pessoa, né. Então, o mundo não está gerando necessariamente pessoas mais sábias, né? E eu acho que a terapia ocupacional ela ajuda a pessoa ela ter uma velhice sábia, né? Sim, também. E não qualidade, né? Uma qualidade. A questão da qualidade mesmo de vida. Com funcionalidade também, né? Que é exatamente, vamos dizer, o Dharma, né? Ocupação, porque Dharma, a palavra traduzindo a grosso Explica modo, melhor pra gente. a palavra Dharma significa ocupação, né? E aí o Dharma do idoso é ser sábio, né? Sim. É ser o mestre, né? Ser naturalmente aquela personalidade que vai instruir as gerações. É a pessoa do futuro, entende? É o que se fala É a muito pessoa do futuro, a pessoa que já passou por todo o túnel do tempo, por todas as experiências, e tá lá na frente do túnel do tempo, tava avisando de lá da frente do túnel do tempo, e fala, olha o pessoal que está aí no passado, vivendo aquilo que eu já passei, tome cuidado com isso, porque eu já tenho experiência, então me escutem. A área da gerontologia, né, dessa demanda com as pessoas idosas, é uma área muito gostosa de se trabalhar, eu acho, né, para mim. Né, justamente por isso, porque a pessoa já vem com uma bagagem de vida, né, de experiência, ela já vem muitas vezes com um repertório ocupacional muito rico, conseguindo já identificar interesses e gostos, o que é bom, o que não é, né?
Sim. Às vezes se tem uma dificuldade porque também se vê com uma mentalidade rígida, né? Então, essa questão de buscar criar novos hábitos de saúde, às vezes se torna difícil na construção já da pessoa idosa, né? Então, é um trabalho de sensibilização que a gente precisa construir ali, porque às vezes vem muitos hábitos que não vão fazer mais bem para a saúde daquela pessoa naquela faixa etária, por exemplo, hábitos alimentares, uma vida sedentária, né? Porque na construção do processo de envelhecimento, e aí isso a gente, quando a gente fala de processo de envelhecimento, a gente precisa considerar desde o início da nossa vida, porque a gente nasceu e já vai envelhecendo, não é verdade? Sim. Então, se a gente quer envelhecer com qualidade, a gente precisa o quanto antes cuidar de hábitos saudáveis, buscar por hábitos saudáveis, Sim. né? Seja de alimentação, que são os pilares principais, alimentação, o cuidado com o sono, que é um ponto importantíssimo, porque Preciso, um aliás. sono Aliás, um sono bem prejudicado, lembrado. principalmente ao longo da trajetória de vida, vai ser um grande fator desencadeante, né, de uma demência na velhice, né, de um Alzheimer, né? Então, o sono é um dos pilares de saúde importantíssimo, né? E é um período de sono que a nossa memória, né, o nosso aprendizado do dia a dia é quando o cérebro absorve esse conhecimento, essas informações, né, no período do sono. Perfeito. O outro é a questão de hábitos de movimento do corpo, hábitos de atividade física, que também é um outro pilar lá em cima, né, que é super necessário para se ter um envelhecimento saudável e funcional. Sim. Então, a minha capacidade de levantar e sentar de uma cadeira, de subir e descer uma escada, né, de levantar meu braço para pegar um objeto lá em cima do armário, Basicão, né? né, que é o básico do cotidiano que a gente, quanto sendo possuidor de um corpo mais jovem, a gente consegue desempenhar isso tranquilamente, mas se a gente quer continuar assim, com uma idade mais avançada, a gente precisa cuidar disso o quanto antes, né? E a atividade física é necessária para isso, para desenvolvimento muscular, né? Então, atividades físicas que desenvolvem musculatura, é importante tirar esse estereótipo de que é só estético, não é funcional. É Perfeito. funcional. Então, já tem pesquisas que falam que se eu tenho uma musculatura da perna e do glúteo mais desenvolvida, eu vou ter uma funcionalidade Global, mais assim. prolongada, né, a partir dos meus anos de vida, né? E o silêncio. E o silêncio também. Obrigado. O silêncio também, né, que fala muito sobre essa capacidade da gente parar para se auto-observar também, né? Para silenciar a mente. As pessoas têm uma mente muito agitada hoje em dia, né? E isso leva a questões Pausa, né? de prejuízo de saúde mental e de disfunções cognitivas, inclusive, né? Muitas vezes se acha que se está com um problema de memória, mas não se está com um problema de memória, se está com um problema de atenção. E esse problema de atenção, por quê? Porque a atenção está muito dividida em várias coisas, a mente está muito acelerada, né? Então, a gente precisa desse pilar do silêncio, que pode ser por meio de uma meditação, do parar para perceber a respiração, de uma contemplação, para ir silenciando mais a mente, né? Não no sentido de parar de pensar, que isso não existe mais, no sentido de acalmar, né? De focar, né? De focar, né, para alguma coisa, de focar para uma contemplação de uma natureza, por exemplo, né? Enfim, existem várias possibilidades. Mas só pode retomar os pilares, por exemplo, tu estava explicando o físico, né? Vamos lá, ver se eu... Vai me Alimentação. Alimentação, sono. E aí você falou era 5, né? 5 que você... Atividade física, sono, alimentação e os outros dois. Qual é que você... Silêncio, perfeito. E o último, qual é? O último que a gente falou foi o silêncio, né? São 4, são 4, então são 4, não são 5. Eu tinha entendido que era... É o sono, né? O sono, cuidados com a alimentação, né? Físico, a atividade física, principalmente uma atividade física que vai desenvolver a musculatura.
E o E silêncio. silêncio. Então, Né, aí uma- são os 4. Ah, perfeito. Esse eu preciso da Ayurveda, né? Sim, também. É. Que hoje em dia a própria medicina, Perfeito. né, ocidental tá Perfeito. trazendo isso muito como foco, Na né? medicina E integrativa, aí né? acaba casando as duas coisas, né? E evidenciando o quanto que o Ayurveda, a filosofia Sim. védica, né, faz total sentido. Que eu trago Não até é uma só curiosidade. especulação. Perfeito. Então, assim, eu pego esse gancho na tua fala, que uma certa vez eu estava vendo um livro, né, que falava de espiritualidade, né, e justamente o que me chamou a atenção, depois que eu abri o livro, eu pensava que ia encontrar uma coisa, quando eu encontrei outra. Quem escreveu esse livro não foi algum religioso, né, foi um farmacêutico. Aí eu disse, nossa, que interessante, falando do impacto, né, da mentalidade, da questão justamente abordando essa questão, né, realmente da crença, né, nos efeitos medicamentosos. Sim. Né, nos efeitos medicamentosos, nos tratamentos, né, que isso é bem interessante, né, e ele dizendo, olha, a mudança que ocorreu, né, entre medicamentos, inclusive, que eram muito mais usados antigamente, né, talvez eu não me lembre agora por conta dos nomes assim, mas depois eu posso trazer em outros episódios, enfim. Então, você vê que, de repente, é praticamente o mesmo remédio, né, aquela mesmo princípio ativo, a farmacopeia, né, e de repente, por conta de uma embalagem, por conta de uma experiência que alguém, né, contou sobre aquele medicamento, e de repente as pessoas começam a mudar, né, completamente e sentir os efeitos, mesmo que pro farmacêutico Sim. não tenha muita Que é diferença. muito do efeito placebo, Que né? é o efeito que tá dentro da Exato. sugestionalidade, né? Que a nossa Isso. mente tem. Quanto isso é E de poderoso, certa né? forma, isso em alguns casos acaba sendo positivo, outros não, né? Sim, sim. E aí entra também que hoje em dia se tem, que inclusive faz parte do SUS, né? Não como efeito placebo, porque é totalmente diferente. Sim. Mas é o uso das práticas integrativas e complementares, né? Interessante. Que a terapia ocupacional, né, o nosso conselho profissional já até nos autoriza a fazer uso de algumas dessas práticas integrativas e complementares, né? A exemplo do que é autorizado para a gente utilizar como forma complementar, né? Ressaltando que é complementar, não substitutivo a tratamento nenhum. Até porque antes se tinha o termo, né, terapia alternativa, né? Sim. Ou terapia holística, depois passou a ser terapia alternativa, mas hoje em dia são práticas integrativas e Olha complementares. só, vivendo e aprendendo. Eu já fiz terapia holística também. Então Eu já essas fiz várias. Era diferente. Diária já. Pensei que era diferente. Eu pensei Fez que era em mim, terapia, Oi? várias terapias, né, com reiki. com reiki, etc. tudo. interessante. Então, nas práticas integrativas e complementares, tem uma listagem lá que é reconhecida pelo SUS e que a gente, quanto profissional de saúde, pode fazer. Né? Por exemplo, o próprio reiki. Né? O reiki é uma prática terapia de energização através de imposição de mãos, que traz vários benefícios, né? Do mais simples, assim, um relaxamento profundo, uma melhora da qualidade do sono. Então, ele pode ser complementar num paciente que eu esteja atendendo, por exemplo, na terapia ocupacional que sofra de uma ansiedade. Né? Que é o mal do Exemplo, século, né? Ansiedade, sim. Então, aromaterapia, o os próprio florais, yoga, né? Às vezes, né? O yoga é uma prática totalmente integrativa porque ela Maravilhoso. vai abordar Sim. várias áreas nossa, né? De cuidado, Sim, né? sim. Seja de corpo, seja de mente, espiritual, de tudo, né? Então, eu posso utilizar a prática do yoga porque eu tenho a formação também de yoga, né? Interessante. Então, tendo a formação, a gente pode usar isso como prática, complementar. Os florais, né? Técnicas de massagem, como a reflexologia, por exemplo, né? Então, tem as danças circulares, que são danças também que a gente pode utilizar, principalmente em grupo, né? Como uma forma de proporcionar uma integração, bem-estar. Acabam sendo técnicas, né? São técnicas. São técnicas que se somam. Tem a terapia comunitária integrativa também, que eu também tenho formação, que essa terapia comunitária integrativa, quem criou foi um psiquiatra lá do Ceará. Sim. Então, quando ele criou essa técnica de conversa, né, em roda,
né? Ele estruturou uma forma de se conversar em psicologia roda. social, né? E aí ele foi criando os pilares dentro dessa metodologia e que hoje em dia também entra como uma prática integrativa e complementar, né? Em que a própria comunidade, a partir das suas partilhas, vão encontrando soluções para várias questões. Então, quando eu falo de uma coisa, de um problema, eu posso me identificar com o teu problema e junto. E aí tu aprendeste a superar esse problema, a tua lição de vida pode servir para mim, né? Então é uma metodologia bem bacana também, que faz parte das práticas integrativas e complementares, né? E isso envolve tudo justiça social, porque são formas de fazer com que a pessoa usufrua da sua capacidade, né, de cidadão, de cuidado de saúde. Devia ser um direito, né? Isso aí tudo. Exatamente, né? Ocupação. Então, quando a gente fala disso, né? Uma vida funcional. E se apropria desse termo, né? Que esse termo na terapia ocupacional surgiu na década de 90, né? A partir teve como uma inspiração a questão dos direitos humanos, né? Alguns conceitos da Organização Mundial da Saúde também. Perfeito. Da OPAS também, né? Organização Pan-Americana de Saúde. E aí o nosso conselho, a Federação Mundial de Terapia Ocupacional abrangeu isso. Então, esse conceito de justiça ocupacional iniciou nos Estados Unidos e Canadá. Certo. E aí veio se propagando dentro da nossa, né, da nossa programação de formação, né, dentro da nossa formação quanto terapeutas ocupacionais, e tem se abrangendo cada vez mais sobre esse olhar mais social com a pessoa que a gente cuida, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa que tem deficiência, a pessoas que estão no sistema penitenciário, por exemplo, né? Sim. Que estão nesse processo de exclusão social, sim, né? Seja de envelhecimento, né? Mulheres que sofrem algum tipo de violência. Então, são muitas questões, assim, em que a gente vai trabalhar com essas pessoas no sentido de com que ela exerça seu papel, né? Sim. De cidadão, no sentido de se envolver em ocupações e atividades que ela precise, né? Porque a gente tem muitas ocupações que a gente precisa realizar para sobreviver, e trabalho é um deles, né? Perfeito. Ocupações que elas queiram realizar, que tenham significado para elas, para essas pessoas, né? Porque a ocupação, ela precisa ter um poder de significado. Sim. Né? E aí envolve o que elas querem fazer, o que elas querem aprender, né? Que tipos de lazeres elas querem desenvolver, fazem sentido para elas. E também envolve muito do que se espera, né? O que se espera que elas façam. Então, se eu sou mãe, meu filho vai esperar que eu exerça meu papel de mãe, né? Se eu estou numa empresa no papel de funcionário, meu patrão vai esperar com que eu exerça meu papel de trabalhador ali, né? Sim. Então, aí envolve muito esse conceito também de engajamento ocupacional, né? Como é que eu vou me engajar numa atividade, né? Para eu conseguir me engajar numa atividade, aquela atividade precisa fazer sentido para mim, né? E não só no sentido da pessoa ter que estar sempre motivada ou empolgada, mas aí também entra a habilidade dela lidar, né, da gente trabalhar isso com essa pessoa, em lidar com situações assim que não são difíceis, não são prazerosas, porque a vida não é só prazer o tempo todo, né? Sim. Mesmo a gente dentro de uma área, tem diversas facetas. Né? Exatamente. Então a vida não é só coisa gostosa, né? Eu amo o Bhagavad Gita, desculpa abrir esse parêntese sobre uma literatura sagrada, que ele diz assim, Krishna fala, a gente não tem o direito ao trabalho, não ao resultado. O resultado a Deus pertence. Exatamente. Então a gente tem que se apegar à ocupação e não ao resultado. A cumprir com o papel, né? Cumprir com o papel. Isso é o famoso Dharma, né? Isso é a lei, né? É a lei universal. Sabe? Porque se a gente se preocupa com o resultado, vai trazer sofrimento, porque está apegado ao resultado. Exatamente. Né? Isso eu chamaria de ter um direito universal. Esse é o direito universal, o famoso Dharma, né? Ali, para
quem, considerando que o público pode ser que alguns entendam, outros não, até porque, por exemplo, eu gosto muito, né, e admiro muito o conhecimento, né, védico, por exemplo, mas sei que também não é algo tão comum, né, para a maioria do público. Claro. E aí a gente trazendo, eu vou tentar pegar o gancho de fazer uma síntese do que está sendo colocado ali, se é que me permitem, né, e, por exemplo, quando a gente fala, e, gente, me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu não sou muito tô longe de ser especialista no campo védico, né? Mas é uma coisa que eu acho que para muita gente, né, quem estiver tendo o primeiro contato, né, com isso, eu acho apaixonante, eu particularmente, né? E muito possivelmente acho que muitos que se interessarem no tema também vão querer procurar saber mais e mais. Então, assim, o Dharma, né, é a questão, e por que se conecta com a terapia ocupacional, né? Então a gente está falando de uma ordem, né, uma ordem natural das coisas, né? Então, traduzindo mais para o campo, né? E a gente se encontrar nisso, né, se conhecer, ter o autoconhecimento, né, exercer o autoconhecimento e saber como agir, né? Que também, se eu não me engano, né, o karma já é a questão da ação, não é? Me corrija se eu estiver errado. Agir. Que é agir, exatamente. Então, como eu ajo, né? Como eu me importo e onde é que eu estou inserido, né? Se auto, né, identificar, né, onde você está inserido, o ambiente que você está inserido, a sua posição no mundo, né? E se você está, né, se sentindo pertencente àquilo, se você está se sentindo, né, encaixado, né, em enquadramento. Então, a sua percepção, né, sobre isso. Então, acho que a terapia ocupacional ela tem justamente essa função primordial, né, de se fazer, né, fazer com que a pessoa se sinta pertencente, né, harmonizado. Um exemplo, né, até eu estou trabalhando numa comunidade terapêutica para dependentes químicos. Perfeito. Então, tem os dias que eu faço atividades de grupo lá com os meninos. É uma instituição masculina, né? Uma comunidade masculina. Então, a atividade dessa semana que eu levei para o grupo foi até muito sobre isso, né? Pedi para que cada um confeccionasse uma máscara, né? Representando o seu próprio rosto. E aí, no momento da partilha, era para eles falarem quem eu sou, né? O que cada um era. Que percepção que cada um tem de si. Paralisado. Né? Sobre crenças, sobre valores, sobre qualidades, sobre questões que percebem que devem melhorar, que habilidades eu tenho, né? Enfim. E aí, assim, lá tem pessoas de diferentes níveis de faixa etária, cultural, social, né? De formação acadêmica ou nenhuma. Tem, inclusive, pessoas que estão lá cumprindo alguma pena, né? Teve por uma medida judicial, também tem dessas pessoas, né? Assim como tem pessoas que têm uma graduação, que são empresários, enfim. E aí o que chamou a atenção foi algumas falas, assim, né? A identificação que alguns têm com o papel, né? Aí entra a máscara, né? Que, inclusive, para aqueles que não sabem, o termo, a pessoa, né? A etimologia, ou seja, a origem da palavra pessoa é máscara, persona, né? Vem do latim, né? Então, isso tem tudo a ver. Olha, quando a gente fala, inclusive, né, pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais, né, para o direito eu vou aproveitar um pouquinho do espaço de tempo para colocar isso. Por exemplo, para muita gente é sinônimo as palavras pessoa, sujeito e indivíduo, por exemplo. Para o direito tem uma grande diferença entre essas três colocações, essas três terminologias, né? Então, a pessoa propriamente leva ao sentido de personalidade jurídica, né? Então, a gente, pelo menos no sentido de quem lida com direito, fala disso, né? Então, você tem a personalidade. Existe até entes despersonalizados, né? Então, o que é isso? Por exemplo, condomínio, uma massa falida, um espólio, né? Ou seja, até mesmo quem faleceu já era uma outra pessoa. Olha só, eu faleci, mas ainda tem alguém me representando, mesmo depois de morto,
né? E o nascituro, por exemplo, quem ainda nem nasceu também teve, né? Tem discussões se a partir de que momento tem essa personalidade, né? Então a questão ali, né? Os graus, então personalidade em resumo, para também não ficar complicado, é a aptidão de ser sujeito de direitos e deveres. Até quando você tem a partir e até quando, né? Você pode exercer direitos e deveres, né? Então, isso é que é personalidade para o direito. E a capacidade é esse grau, né? Esse grau. Então, você tem a capacidade plena, alguns absoluta ou relativa, etc. Hoje em dia se restringe aos menores de 16 anos, então tu falaste da questão do deficiente, né? Pegando o gancho, né? Os deficientes, como você falou na parte da terapia ocupacional. Então, como o direito lida com isso? O direito vem evoluindo. Em 2015, teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso deve ter influído também na abordagem da terapia ocupacional, né? Eu acho que essa novidade legislativa, né? Então, a questão da tomada de decisão apoiada, né? Muita gente acha que, por exemplo, ele está, por exemplo, com deficiência, ele não tem como, né, praticar os atos da vida civil, né? Então, tem algum certo preconceito em relação a isso, uma previsão, né, sem antes conhecer, né, falando nesse sentido mais literal. Então, até mesmo a pessoa, ele já tem 80 anos, né, no caso da pessoa idosa, né, já tem 80 anos, será que ele pode praticar, até onde ele pode praticar os atos da vida civil, né? Então confunde, não sempre, né, não muitas vezes, melhor dizendo, a velhice, né, o ser idoso tem a ver com a senilidade, ele confunde a senilidade, ou seja, a incapacidade com o simples fato da sua idade. Né, o fato de você ter 60, 70, 80 anos, seja lá qual a idade for, tem gente, olha, eu tenho parentes meus que chegaram com 99 anos lúcidos, né, tão capazes quanto alguém né, pelo menos para discernir, né, claro que não vou dizer que é igual, né, alguém que tem 20 anos, mas em matéria de discernimento, né, para você escolher o que fazer, o que não fazer da sua vida, né, eis a questão, né? Exatamente. Então, é isso que interessa também muitas vezes ao direito, nas discussões, né, que se tratam, né? Sim. Então, é bem interessante mesmo. Só para depois eu volto para as máscaras. Para as máscaras. Sim. Quando eu trabalhei no abrigo institucional de idosos, chegou em época de campanha eleitoral e tinha um idoso lá que queria porque queria votar. Né? E aí a coordenação do abrigo, não, mas o senhor não precisa votar, não é mais obrigatório, né? Aquela coisa, né? Eu falei, não, mas é um direito dele querer, se ele quer votar, é um direito de cidadania dele ir votar. Sim. Ele não é obrigado, mas nada impede dele ir votar. Né? Então, às vezes, são questões assim que se acaba tentando limitar, né, os direitos dessas pessoas, né? Seja do idoso, da pessoa com deficiência, enfim, várias circunstâncias e situações, né? Perfeito. E que se tem uma autonomia de escolha, de escolher o que é melhor para si. Né? E às vezes as pessoas, até mesmo os próprios familiares tentam podar essa liberdade de decisão, até mesmo de que roupa a pessoa tem que usar ou deixar de usar, né? Sim. Então, essa simples habilidade de escolher o que eu vou vestir, às vezes nem é treinada na pessoa. Sim. A mãe, o tio, o avô escolhe o que tu vai vestir, mesmo tu sendo já um adulto, né? Vejo muito isso na clínica, assim, né? Nos atendimentos. Sim. Mas aí, voltando para as máscaras, né? Por favor. Retomando. Voltando lá para as máscaras, o que eu ia falar é que o interessante é que muitos deles se identificam ainda com o papel, né? Com a máscara da pessoa criminosa. Né? Eu sou o mauzão, eu sou o que fazia... E aí começa a falar das questões de criminalidade que faziam e que resultaram no uso abusivo de drogas, de tráficos e tudo mais. Né? Então, se ainda tem muitos ainda têm essa identificação com isso. E se for parar para refletir, às vezes também, porque diante da história de vida que cada um ali traz, né? Não foram oportunizadas outras escolhas para essa pessoa na história da sua vida lá atrás, né? Então, não consegue reconhecer o que ele poderia fazer na vida, né? De profissão, de uma forma lícita, né? E dentro de uma moral social, né? Digamos assim.
né? Então, essa perspectiva de olhar para si próprio, a gente busca trabalhar neles também, sabe? Para mudar esse paradigma de olhar para si mesmo, né? De que eu fui, posso ter sido um criminoso, né? Mas eu não sou esse criminoso, né? Sim. Então, esse processo de descoberta de si mesmo, a gente oportuniza, facilita, né, muito no contexto da terapia ocupacional também, no sentido de ajudar a pessoa a descobrir habilidades, a descobrir interesses e gostos, né? A discernir o que é bom e o que não é para si, essa capacidade de decisão, de reflexão crítica da própria vida, né? Perfeito. Então, Interessante, é o caso do trabalho sacerdotal, né, assim, É. de orientação mesmo, porque, assim, falando do escopo espiritual, né, somos, e isso é uma coisa que eu exerço na minha vida e acredito, não é que somos humanos com uma alma, nós somos umas almas passando por uma aventura humana, sim. né, então você falou que as pessoas nem pensam, né, Uhum. tem uma história védica, eu sempre trago assim, eu sempre tenho isso, que perguntaram o pai de um grande rei chamado Yudhishthira, um rei santo da época védica, queria testar a sua sapiência, então ele se disfarçou, o pai dele era um semideus e tal, assim, fora essa coisa quase mítica, assim, mas o valor disso é muito interessante. E aí ele testando o filho dele, disfarçado de um mendigo que estava pedindo pedágio para acessar um rio, que o filho estava isolado, numa floresta, então o filho queria acessar o rio para beber água, e esse rei estava, enfim, o rei, né, o filho dele estava no momento de isolamento, né, de retiro, e aí ele perguntou pro filho dele, ele disfarçado, né, para testar a sapiência, a sabedoria do filho, falou, o que ele deixa mais perplexo no mundo, assim, ele pensou, ele falou, olha, as pessoas elas estão aí vivendo, elas observam outras pessoas vivendo, elas observam outras pessoas morrendo, elas sabem que vão morrer, mas quando elas morrem como se nunca tivesse vivido. Elas vivem como se nunca fossem morrer e morrem, quando chega na hora da morte, morre como se nunca tivesse vivido. Sim. Entende? Então, isso é uma coisa talvez mais importante, e ele falou, é a coisa que mais me deixa perplexo nesse mundo. Então, tirando essa coisa mítica, o valor moral dessa afirmação é exatamente isso que a gente vê, entende? Então, ter uma qualidade de vida é importante, ok, mas ter uma qualidade também de preparo para as coisas inevitáveis da vida também, ou uma qualidade de morte, também é muito importante. Então, a gente veste máscaras, e trazendo a abordagem até da psicologia, a gente até tratou no outro podcast aqui com a Thais Macedo, sobre o princípio das máscaras. As pessoas elas têm vamos dizer assim, influenciado por esse não eu, por esse falso ego, por crianças interrompidas talvez, elas vestem máscaras, ou porque elas foram rejeitadas, elas ou vestem a máscara do herói, ou a máscara do vilão, ou a máscara da vítima, entende? Aí fica alternando entre essas três máscaras sempre. Sim. Então, a mesma pessoa que pode ter se considerado um vilão, muito dado momento ela pode ter se considerado uma vítima, eu sou vítima do meu pai, porque eu fui rejeitado, não sei o quê. E a autopiedade é muito presente. Então aí eu pergunto para você, como é que você identifica uma disfunção nesse contexto terapêutico, sabe? Como é que você identifica algo que está ali fora do seu lugar, né? Fora do seu Dharma, e depois eu falei tanto disso, né? Explicando o que é esse conceito. Mas como você identifica as disfunções? Quando a gente inicia, né, o primeiro momento, a gente vai colher a história de vida da pessoa, né? Desde o momento da infância, como é que foi até o momento do parto diz muito, né? Se houve uma criança perdida antes da gestação daquela pessoa, né? Isso também tem um significado muito grande. Como é que foi o processo gestacional? Como é que foi a primeira infância? Como é que foram inicialmente, como é que estão essas relações familiares de pai e mãe? Porque pai e mãe exercem um papel muito grande no desenvolvimento da nossa personalidade, assim como as demais pessoas que estão ali diretamente no nosso cuidado, né? Nos nossos primeiros anos de vida, principalmente, né? Se essa criança foi estimulada, né, a
aprender, né, as coisas que se deve aprender quando criança, né, enfim. Então, e isso vai caminhando ao longo da vida, né? Então, por exemplo, ali que é um ambiente no Traqueia de recuperação para dependentes químicos, é interessante, assim, perceber que muitos ali vêm de conflitos familiares, de lá de trás, né? Muitas vezes de ausências paternas, né? Digamos assim, de exemplos bons e oportunidades boas de se exercer uma vida, de se exercer sua cidadania, de se ter seu estudo. Muitos ali começaram jovens numa vida de crime, né? E que foram presos e que chegam numa instituição por uma medida protetiva, né? Tem muitos casos assim lá. Sim. E aí, esse olhar, né, perante essa pessoa e de ajudar a construir, né, com que essa pessoa reconstrua, né, uma nova identidade, um novo estilo de vida, ela lhe perpassa por esse olhar de sensibilidade, né? Sim. Em que entram as ferramentas que são técnicas da profissão, mas o meu olhar quanto ser humano, quanto pessoa também influencia muito, no sentido de acreditar que é possível ajudar numa mudança de vida, de reabilitar essa vida, porque, por exemplo, nessa demanda que é referente a tratamento de dependentes químicos, é um lugar onde se existem muitos estigmas em cima daquelas pessoas, principalmente aquelas que cometeram crimes, né? Sim. Então, muitas vezes, eu já até ouvi, tu ajuda essas pessoas, elas não têm jeito, elas, sabe? Com esse olhar de discriminatório, como se não houvesse solução, né? Mas, assim, no processo terapêutico, a gente precisa acreditar no outro, né? E nisso, a gente precisa também ter o cuidado, né? Que a gente falou até anteriormente, em que eu estou cumprindo ali o meu papel de terapeuta ocupacional, mas eu não posso estar pegada ao resultado do meu trabalho. Até porque eu estou lidando com pessoas e a gente não tem o controle sobre o resultado do que vai ser com essas pessoas. Perfeito. Porque eu posso ser a melhor terapeuta ocupacional do mundo, mas se o outro não quiser ser cuidado, ser trabalhado e passar por um processo de transformação pessoal e tudo mais, ressignificação de vida, meu trabalho não vai ter acesso. É se permitir, né? ser ajudado. Né? Exatamente. Tem que se permitir ser ajudado. Exatamente. E Andiara, nesse aspecto que você colocou, inclusive, já pegando um gancho para uma outra pauta que eu queria, né, já adentrar, mas a questão do cárcere, inclusive, é muito importante. Por exemplo, a gente deixar essa observação, né, que onde falta esses cuidados, essa ressocialização, né, tanto do Estado quanto dos cidadãos também, você deixa espaço para as facções criminosas. Né? Você deixa espaço, se você não vai cuidar, né, se o Estado não se preocupar com essa ressocialização, alguém, né, que não, né, de forma inadequada vai suprir esse espaço, né, onde falta o Estado, onde falta o cuidado, né, dos cidadãos e a mesmo argumento, né, eu já fiz tribunal do júri também, né, e uma coisa que eu levantei, inclusive na minha sustentação oral, foi na frente de representante do Ministério Público, na frente de juízes e todo o conselho de sentença, né, que são 7 pessoas da sociedade, né, que realmente julgam, não é profissionais da área do direito que julgam, né, crimes dolosos contra a vida, né, então, que são os piores tipos de crime, né, que realmente, né, qualquer um de nós está sujeito a cometer, por isso que esse é o sentido, o motivo de não ter um corpo técnico, e sim um corpo civil, né, atécnico, né, para julgar isso com discussões à parte, né, que existem controvérsias, né, muitas aliás nesse sentido. Então você ter essa sensibilidade, essa visibilidade, né, o que a gente colocou ali na sustentação oral, que muitos, até sob o argumento de dizer, olha, o Estado, né, nós sustentamos o Estado, nós sustentamos as prisões, né, as prisões e os cuidados com os custodiados, os encarcerados, né, mas ao mesmo tempo querem colocar, né, mais pessoas ali sem critérios,
né? Sem necessariamente analisar pormenorizadamente os critérios. Às vezes até, né, condenando a pessoa sem mesmo, até antes, né, da sustentação oral da defesa, né? Então, tem muitas situações. Então, já o estigma, né, você já lê um papel e acha que aquilo é absoluto e verdadeiro, né, sem antes entender que, por exemplo, que está no inquérito é uma coisa, o que já vai estar a partir daquela audiência pode mudar completamente, né, a partir da análise das provas pode também mudar novamente e assim por diante, até o final do julgamento, até o recurso do recurso do recurso. Por que existem tantos recursos? Por que existem tantos instrumentos dentro do direito? É justamente porque ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é dono da verdade. Então você parte do princípio da presunção de inocência. Hoje está aquela pessoa ali, amanhã pode ser um filho seu, né? Pode ser um parente ou até você mesmo está lá, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, a partir do pressuposto que, né, tá escrito ali, tem uma peça, né, policial, uma peça, né, do Ministério Público, aquilo já é verdade, né, sem aguardar o restante dos atos do processo, é complicado, né? Então o advogado, né, muitas vezes associam ali muitas questões, também carrega muitos estigmas, né? Ou qualquer pessoa que auxilie, você falou de você como terapeuta, o advogado também é alvo disso, né? Justamente nesse sentido. Então, aqueles que auxiliam nisso, não se trata de você fechar os olhos para o que a pessoa fez, né? Porque ela fez de errado ou de certo, mas significa dizer que todo mundo tem o direito à dignidade, independentemente do que tenha feito, né? Então perpassa isso, né? Mas enfim, colocando um gancho que eu acho que faltou a gente tratar, e assim, para a gente colocar, né, são assuntos realmente instigantes, a gente traz as convidadas aqui, e se pudesse, né, ficaria o dia inteiro com cada um deles aqui para extrair o máximo de conteúdo possível, né, e com certeza para mim, né, todos vocês, né, que sentam aqui por mim, né, não viriam só uma vez, né, viriam várias vezes, isso, né, por nossa vontade, né, e faremos outras dinâmicas, mas a questão, por exemplo, da abordagem da mulher também, que eu acho que a gente, né, tem que colocar ali, até por conta da proposta do mês, né, então, claro que tudo que veio sendo colocado aqui desde o início da entrevista, né, da conversa, melhor dizendo, né, que eu já não sei nem se eu posso chamar de entrevista, mas eu prefiro, acho que é até mais adequado a gente chamar de conversa, né. Então aqui a gente praticamente somos é o bate-papo, né. Então somos aqui não exatamente entrevistadores, né, a gente já passa a ser, vamos dizer, uns interlocutores, né. Então isso que é muito bacana do formato do videocast, né, não é simplesmente aí que diferencia de um programa, do talk show, né, enfim, do programa de apresentação. Então a gente não tem exatamente um roteiro, aquelas perguntas pré-moldadas e tudo mais, a gente vai fluindo, né, naturalmente. E assim, eu vejo que conecta. A gente falou, recapitulando, né, a gente falou do processo de envelhecimento, a gente falou do encarceramento. Eu já atendi, olha, mulheres encarceradas no CRM, né? Então, a gente tem ali as penitenciárias voltadas para a mulher também, né? Então, tudo isso a gente pode realmente fazer um apanhado nessa questão. Você falou da violência também, citou a violência contra a mulher, né? A gente sabe que tem 3 âmbitos. A Lei Maria da Penha, a gente já falou aqui sobre os tipos de violência, mas também não falou da parte interessante da Maria da Penha, quando ela fala dos ambientes que isso pode ocorrer, que tem tudo a ver com a terapia ocupacional, que eu acho que é um link muito interessante, que não é só tratar das violências, mas tem 3, por exemplo, incidências ali principais, que é a unidade familiar, né, a unidade doméstica, né, que aí já não é só familiar, lá dentro da casa dela, né, então, e as relações íntimas de afeto, que pode ser em qualquer lugar, né, em qualquer lugar, mas foi inteligentíssimo, né, teve uma grande inteligência do legislador, né, quando ele escolheu os temas a dedo, né, para nós tá
né, passa batido, né, um termo, mas aí você mudar um termozinho que é íntimo, podia ser, olha, próximo, né, podia não ser íntimo, podia mudar mas isso na instrumentalização, né, faz total diferença, O próprio termo, né, um termo, né, por exemplo, casa, vou usar que as pessoas têm dificuldade de identificar até onde vai o papel do legislador, do judiciário e do advogado, por exemplo, isso é clássico, né, essa diferenciação. Assim como na terapia ocupacional, imagino que deva ter muita confusão com outros profissionais também, né, como você citou, a terapia holística também, né, mas enfim, você colocar ali essas questões, né? Então, relação íntima de afeto, esses ambientes, né? Do doméstico e a unidade familiar, né? Então, eu queria que tu também fizesse um apanhado disso, né? Nas diferentes perspectivas, o envelhecimento, se quiser falar também do encarceramento, enfim, o que tu considera principal, né? Quando a gente fala de mulher e de papéis ocupacionais, né, a mulher já vem com uma sobrecarga de papéis ocupacionais, de exigências, até mesmo que as próprias mulheres impõem a si próprias, né? Aquela história de ter que dar conta de tudo, né? Então já vem com essa questão desse estereótipo sociocultural até, digamos assim, né? Então, por exemplo, falar de divisões de trabalho no ambiente doméstico, né? Hoje em dia ainda é muito sobrecarregado, como se fosse única e exclusiva a responsabilidade da mulher. O papel do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, né? E daí vale ressaltar que quando a gente fala do equilíbrio dos papéis ocupacionais, né? Essas responsabilidades, elas precisam ser divididas, né? E quando se fala de ambiente doméstico, isso é divididas com as pessoas que convivem naquele ambiente doméstico, né? Porque, como eu falei no início, qualquer sobrecarga numa área ocupacional vai causar um desequilíbrio de saúde, seja físico ou psicoemocional. E hoje em dia se tem muitas mulheres que estão adoecidas por conta disso, né? E sem falar quando adentra, né, essas questões de violência doméstica, daquela mulher em que só tem aquele papel do lar, né? De ser esposa e de ser mãe, que não tem ou nunca desenvolveu na vida uma atividade laboral, não teve o trabalho, não consegue naquele momento perceber uma habilidade que ela possa desenvolver para ganhar o seu próprio dinheiro e ter a sua autonomia financeira, e fica muitas vezes presa na renda do marido, né, do companheiro, né? E aí, quando entra essa questão de violência doméstica, né, do ambiente familiar ali, muitas vezes vem esse adoecimento, principalmente a nível psicoemocional, né, de se tomar uma iniciativa, uma atitude, se fazer uma escolha perante a sua própria vida, que é de sair de um relacionamento e de buscar ter uma vida autônoma, né, e funcional. Então, nesses contextos, assim, a terapia ocupacional, ela ajuda muito também nesse processo de autodescoberta, né, e muito em parceria com a psicologia, a gente trabalha na saúde mental, né, nesse sentido, para ajudar essa pessoa a se fortalecer emocionalmente, né, a trabalhar essa autoestima dela. Como é que vocês trabalham isso? Por exemplo, vocês usam técnicas de conversa? Me explica melhor. Existem várias formas, né? Sim. A conversa, a gente pode usar a conversa, né? O diálogo. Sim. A todo momento a gente vai conversar, né? Às vezes a gente vai só conversar, às vezes a gente vai fazer alguma outra atividade. Sim. E essas atividades que a gente pode fazer em atendimento, pode ser uma atividade reflexiva, né? E essa atividade reflexiva pode ser de cunho autoexpressivo por meio de uma escrita, por meio de um desenho, uma pintura, um recorte, colagem, e que vão trazer ali naquele processo projeções que estão muitas vezes no inconsciente daquela pessoa, né? Enquanto ela vai transferir para algo concreto, material, até mesmo por meio de por exemplo, de uma escultura em argila, né? Interessante. Sim. E aí, depois desse processo, a gente vai trabalhando e trazendo esses feedbacks de autopercepção, né? Diante desse processo de transformação e de autodescoberta, né? Perfeito. Isso é uma forma.
Entendi. Isso me assemelhou muito à psicoterapia também, né? Por exemplo, com algumas atividades, né? Que você faz, mas claro, como a outra pergunta que me leva, por exemplo, como vocês dão diagnósticos também? Como é que A gente pode dar sugestão, a gente não fecha, a gente pode dar Perfeito. sugestão a partir do nosso processo avaliativo com aquelas situações, né? Sim. Por exemplo, eu falei, tem esses estilos de atividades, né, reflexivas e tudo mais, Sim. mas também a gente pode ir diretamente para o cotidiano da pessoa, né? Por exemplo, exemplos, né? É aquela pessoa em que precisa treinar a habilidade do uso do dinheiro que por alguma disfunção cognitiva ela não adquiriu, não foi estimulada no decorrer da sua vida. É o pródigo, né? Que E- gasta muito, né? Ou então aquela Também. pessoa que não sabe mesmo, né, usar dinheiro, fazer uma compra simples. Então a gente pode fazer esse treino dessa habilidade em local. Né, por exemplo, ir com aquela pessoa num supermercado, por exemplo, e fazer uma compra ali com ela e Olha só. ensinando essa atividade, né? Por exemplo, uma atividade de cozinhar, a pessoa que por alguma situação lesionou a mão, né? E aí Entendi. precisa usar uma adaptação para realizar essa atividade de preparo do seu alimento. Então a gente vai fazer esse treinamento com a pessoa ali, né? Perfeito. No cotidiano dela Bem mesmo, interessante, né? mas não A fazia gente ideia. faz esses treinos, né? Que são treinos de habilidades de vida diária, de vidas instrumentais de vida diária, né? Certo. Por exemplo, pegar um transporte. A gente pode ensinar a pessoa a pegar um transporte, porque faz parte das ocupações, né? Olha só. Então, dependendo do contexto, a terapia ocupacional é uma área, uma profissão assim que tem uma abrangência muito grande, né? Então, E existe, vocês abusam da criatividade, Sim. né? Da questão da percepção, vocês têm bastante, vamos como colocar assim, uma liberdade para escolher como, né? Como vocês aplicam que as próprias técnicas da terapia ocupacional. Então não Sim. existe algo, por dizer, como vamos dizer, o médico tem um plano, uma catalogação, né, de remédios, por exemplo. Nós, advogados, temos os tipos de petição, que a gente pode, muitas vezes até as pessoas não sabem, podem ter mais de um tipo, né, de estratégia jurídica. Então, a terapia ocupacional, no caso, ela tem vamos dizer, um leque. porque a gente muito vai grande, olhar né? para a individualidade de cada ser humano. E aí Então, você se define aquela aqui como atividade, se uma atividade, por exemplo, escrita, vai fazer sentido para aquela pessoa, porque ela tem um histórico de escrever, a gente vai usar esse recurso porque faz sentido para ela. Perfeito. Se ela precisa treinar a habilidade de pentear o cabelo porque ela sofreu alguma lesão, né? Isso é uma habilidade cotidiana Sim. que faz parte das atividades de vida diária, né? Então a gente vai fazer esse treino com ela, de que forma ela pode, dentro daquela limitação funcional que ela pode estar naquele momento, realizar essa atividade de autocuidado, Perfeito. né? E aí entram também as possibilidades de adaptações, né? Que a gente trabalha, o uso de órteses, o uso de próteses, né? Sim. Então, enfim, Tem uma infinidade. é uma infinidade de E uma última pergunta, situações. pelo menos da minha parte, como é que as pessoas chegam? Qual é a principal fonte, por exemplo, chegam até um terapeuta ocupacional? É indicado por médico ou alguém, por exemplo, em que circunstância a pessoa chega até vocês, por exemplo? Pode ser por procura espontânea, né? Sim. A pessoa pode chegar diretamente com a gente para tratar alguma situação, seja em determinada área de infância, de reabilitação, acontece muito, por exemplo? psicoterapia. Acontece, mas a maioria das vezes eu acredito que é pelos encaminhamentos, né? Seja do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, Encaminhamento, sim. né? Dependendo das áreas, do pedagogo, inclusive, porque a gente Às vezes também vem de colégio, né? atua também na área educacional, né? Às vezes até a unidade penitenciária também já costuma encaminhar também. Também tem. Legal. Tem alguns terapeutas ocupacionais que atuam também Lá dentro. dentro do presídio, né? Perfeito. Esse número de profissionais deveria ser muito maior, né? Interessante. Mas tem alguns lá que Interessante. desenvolvem seu papel, né? Então
E aí, dentro de cada área situacional, a gente vai elaborando um plano terapêutico exclusivo para cada Sim. área, né? Uma Interessante. coisa assim que eu digo que é a menina dos meus olhos é trabalhar a estruturação de rotina, né? Às vezes a gente tem essa percepção de rotina, organizar a rotina Muita gente como nem tem, né? como um negócio simples, eu dou conta sim. sozinho. Só que não, né? É. Porque, por exemplo, quando a gente fala de rotina, não é só tu fazer aquela tabelinha e ter a tua agenda de horários dos compromissos semanais. Não é só sobre isso. Mas envolve a tua percepção de eleger prioridade no teu dia a dia. Né, Perfeito. de tua habilidade de saber dizer não para algumas situações, pessoas. Pra não né? sobrecarregar também. Né? Exatamente, né? Perfeito. Então a gente vai organizando essa questão do gerenciamento do tempo, introduzindo atividades novas para aquela pessoa, né, que vai ser importante para ela. E entra aquela questão do equilíbrio dos papéis ocupacionais, de forma que eu consiga equilibrar meu tempo de meu horário de trabalho com meu momento de autocuidado, lazer, a minha espiritualidade, né? Perfeito. O objetivo maior é buscar esse equilíbrio ocupacional dentro dessa estruturação de rotina, e que nem sempre é simples, né? Nem sempre é simples. A tendência da pessoa é sobrecarregar em uma área e negligenciar as outras. E aí, como eu falei lá no início, né? Entra num desequilíbrio de saúde, Sim. né? E Andiara, você falou, tratou o ser humano de várias camadas, né? Física, mental, espiritual, etc. Gostaria de perguntar quais são as técnicas energéticas que tu usa, né? Traga um pouquinho dessa abordagem sutil, energética, onde você encontra disfunções energéticas. E depois de responder essa pergunta, como é que você utiliza, como é que você faz para se proteger energeticamente também? Porque imagina que você lidar com situações karmicamente pesadas, Sim. né? Então, como é que você trata essas questões? Das que eu utilizo, que são as que eu tenho formação, né? Que é a formação do yoga, né? Do Hatha Yoga. Sou mestre Reiki, né? Kaosu, e trabalho com cura quântica estelar, que também é um tipo de Reiki, um Reiki magnificado. Trabalho com aromaterapia. Estou aprendendo agora sobre os florais. Trabalho também com magnetismo humano, que também é uma técnica que trabalha com energia, né? Através das mãos. Que mais? Com a reflexologia podal. E assim, do que eu tenho mais aplicado, né, na minha prática profissional como uma forma complementar, né, na terapia ocupacional, em algumas vezes é o Reiki, que é uma técnica de energização através da imposição de mãos. Muitas técnicas de pranayama e meditação, eu uso muito, inclusive quando faço grupo, né, sempre abranjo e introduzo uma prática dessa. De meditação e pranayama, que são práticas respiratórias que a gente usa no yoga. Né? São as principais assim, que eu utilizo, né? E aí, assim, quando eu faço o Reiki, né, que trabalha mais com o campo sutil da pessoa, né, com o campo energético, né? É incrível como... que é justamente nesse atendimento com essa demanda que eu atendo de dependência química, é incrível como é um peso energético ali que aquelas pessoas têm, né? Sim. Então, é uma forma, assim, de contribuir para essa limpeza do campo sutil. Isso vai trazendo gradativamente alguma contribuição para o processo de recuperação, de tratamento e de consciência de si, né? Mas, muitas vezes, a região que a gente fala do chakra plexo solar, né, que tá ligado com a ansiedade, quando tá disfuncional, né, com o ego, com os apegos e tudo mais. Tá muito comprometido. O frontal também, né, muitos pensamentos, a mente acelerada também é um lugar que tá mais comprometido. O chakra cardíaco, que tá ligado com as nossas emoções, né, que fica aqui na região do coração, também é muito pesado, é muito peso ali nesse centro energético. Então o Reiki ajuda aí a equilibrando, limpando nessa
O cara tá todo cagado, né? Tá tudo. É muito sutilmente, peso. né? Eu falei, meu filho, tu tá pesado. Mas Fazer uma o dieta legal, energética. o legal é que quando eles saem, eles falam, né? Ah, eu tô Fazer uma- tô mais leve, né? Fazer Tô uma me sentindo bariátrica mais- energética. É, desse jeito. E aí teve um dia que eu fiz uma prática com eles em grupo, que foi de meditação. A gente começou com pranayama, com prática respiratória, e depois a gente fez uma meditação, né? E aí, no final, eles falaram assim, vários deles falaram assim, "Ei, parece que eu fumei uma maconha." Curti um barato agora. Eu falei, tá vendo como não precisa? Tirou até do vício da pessoa. Já. Tá vendo como não precisa? E esse não vicia. É, Ou- exatamente. ou talvez E é super benéfico, né? Ou mesmo se viciar não é prejudicial, pelo menos. Não, a maconha depois vem boda, essa, né? Vem o bad, essas coisas, né? Que é o que falam aí, né? Pois é, e aí a meditação, prática de respiração é só benefício, né? Perfeito. Só benefício, principalmente quando é direcionado para o que eles estão precisando ali. E as Então, suas energias, né? Assim, pra Ai, lidar como com é- essas... como é que eu me nesse protejo, terreno, né? Assim. Sim, eu faço as minhas meditações, preciso fazer as minhas meditações, várias técnicas de meditação de autolimpeza, né? Cine, pra quem tá em casa, Meu- como é que se a gente consegue fazer? Minhas práticas respiratórias, as minhas práticas de yoga, que não são diárias, mas eu tento fazer sempre que posso. Muito O cantar da minha japamala também é diário, precisa, né? Sim. Cantar o Mahamantra, Hare Krishna. É hábito Pois é. já. Os processos de limpeza energética com alguns banhos também, pra mim, Sim. pra mim eu sinto super benefício, assim, né? Banho de sal grosso do pescoço pra baixo, depois um banho, Banho de de axé. alecrim, É, né? Então Sim. ajuda também a equilibrar, perfeito. né? Mas assim, de você tá se conectado assim com igual lá no processo de tratamento de dependência química, se fala muito, né? Você tá conectado com seu poder superior, né? É necessário para que Perfeito. tu não te perca do teu foco, né? E de ti mesmo, de tu compreender o que é teu, o que não é teu, né? Porque às vezes a gente tende a querer levar o paciente para casa e dormir junto com ele, pensando nele, no coitado dele, né? Sim, se envolve, né? Se envolve. Tem um- E isso é uma aí forma de- precisa... Conectar, se né? obcecar com Sim. alguma... E Sim. eu imagino que, assim, é uma brecha para até abrindo esse conceito de obsessores, né? Sim, Pode entrar no seu campo, né? com certeza. E aí Você é se apega, péssimo, você né? se apega, Péssimo, você né? fica- Essa questão. Então, ter esse discernimento de que eu sou eu, que ele é ele, e ele tá vivendo o processo dele, porque de alguma forma ele precisa vivenciar esse Sim, processo. sim. Muitas vezes na advocacia Né? também a gente passa por isso, né? Porque a gente Sim. lida, eu acho que isso é inerente a todo profissional que lida com Com o ser aspecto humano, né? com o ser humano, mas eu digo ainda além do ser humano, por exemplo, com a intimidade do ser humano. Sim, exatamente. Entendeu? Por exemplo, um caixa no supermercado, ele Isso. lida com seres humanos todo Aham. dia, todo tempo. É, verdade. Mas ele não tem, mas ele não Verdade. lida de forma íntima, ele tá É. lá só fazendo algo, Totalmente né? diferente. Um vendedor, por exemplo. Então é diferente Uhum. o tipo de relação. Você tem realmente que ter contato com o ser humano, mas não necessariamente na intimidade dele. Sim. Como, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, um advogado, a gente, né? Um Entra em religioso, contato com né? as dores, né? Com o âmago, né? Com aquela a essência, né, deles. Sim. Entendeu? Então, realmente é importante a gente, né, fazer essa colocação. Mas enfim, gente. Um horário aí. Muito bem. Mas eu tenho algumas conclusões, assim, né? Somos pessoas físicas de direito, pessoas mentais, pessoas emocionais Os também, corpos, né? corpos, né? Temos os E corpos, pessoas né? espirituais, porque não podemos, por direito, né? Nós somos principalmente isso. Então, muito obrigado por toda esse conhecimento em várias camadas que nos completam, né? Assim, eu sou realmente muito grato pela sua presença diária. Você é uma pessoa com alta estirpe, assim, de conhecimento e cuidado consigo e para com o outro. Eu já recebi sua terapia, eu gostei muito. E, assim, só tenho a Já fiquei agradecer curioso, né? mesmo, só agradecer. E
assim, já é uma sócia praticamente, né? Assim, pô, no sentido de que tudo que você tem de assunto, que eu sei que tem mais coisa aí, é motivo para outras conversas, tá? Muito obrigado mesmo. Minha cara, muito obrigado, né? A gente está, né, muito honrado aqui pelo, né, o Justopia, né, falando aqui, né, em nome do nosso projeto. E com certeza, né, a gente, assim como todos os convidados, a gente quer que vocês se sintam em casa, né, e que a gente crie uma corrente, né, essa corrente de democratização do conhecimento, né, de exposição daquilo que nós consideramos relevante, né, e assim, mostrando, né, que as coisas se conectam, né, e como a gente pode utilizar isso, né, o conhecimento, né, ao meu ver, pelo menos, né, respeitando pensamentos diferentes, mas ele passa a ser conhecimento, né, a partir do momento que aquela informação, né, por si só, que muita gente confunde informação com conhecimento, né, ela se torna útil, né, ela é utilizada, né, e principalmente para o bem, né, claro, né, ela é utilizada para o bem, né, e a gente falou do Dharma, né, tem a questão da provoca harmonia. Eu né, gostaria de falar sobre Dharma antes de Claro, meu amigo, foi a nossa aí, o espaço. Não, porque Dharma é uma palavra que ela é tudo que é inerente a algo, que é inseparável Perfeito. de algo, sabe? Tipo, o fogo, é inseparável o fato dele ter calor, sabe? Esse de calor. Isso é como um Dharma do fogo. Isso é inseparável, é inerente. Sim, Ou é a emitir essência luz. dele, né? Emitir luz. Da água é irrigar, né? Do ar é equilibrar. No entanto, que no corpo da gente, quando os ares ficam desequilibrados, a gente fica ansioso, certo? Quando a gente faz respiração, meditação, equilibra. Então, isso é o Dharma. E o Dharma da mente é desejar e querer o que dá prazer e recusar o que não dá prazer, baseado no prazer e na dor. Simples assim. É superior à mente, vem a inteligência. O Dharma da mente, da inteligência, é discernir o que é bom, o que é ruim. Então, se a pessoa não tem uma inteligência maior do que os seus impulsos mentais ou sensoriais, ela vai pelos impulsos. Então, ela tem que ter um discernimento poderoso para saber, não, o resultado disso vai ser ruim ou bom. Sim. Então, eu tô falando de Dharma, de coisas inerentes, que é inseparável, entende? Legal. Então, assim como o Dharma de uma mãe é nutrir, de um pai proteger, então são coisas inerentes. Então, quando a pessoa não está se ocupando, né, ocupando com esses dharmas, que é o seu dever e o seu direito, o seu dever universal, entende? Ela cumprir fica o papel, né? Cumprir o seu papel, ela fica Cumprir a disfuncional. função, Sim. Por isso que é a função, né? Exatamente. A questão da funcionalidade, da disfunção. Então esse é o Dharma. Faz todo sentido. Então, a a pessoa de sofrimento, de ela fica disfuncional, assim como todo mundo está servindo, Sim. todo mundo servindo ao Estado, pagando imposto, o seu papagaio, o seu cachorro, o seu filho, a sua família, tá, ou a sua empresa com obrigações. Então isso é inerente do indivíduo. Você falou do indivíduo? Sim, sim. Indivíduo, Que então, é quanto à quantidade, né, na verdade, que aí a questão, eu falei da pessoa também, eu citei as três, né, aí tem a pessoa e o indivíduo quanto realmente como quantidade, né, então você tem o indivíduo, o que é individual, o que é particular e o que é universal. Então, aí quando você usa essa palavra, a gente já está falando do ser, né, na quantidade, né? Então, particular já é o grupo, por exemplo, é uma categoria, mas não é todo, né, universal, nem o individual, né? Então é parte, o particular vem de parte. Mas isso é o serviço, todo mundo está servindo, então essa é a natureza, é o sintoma de quem está vivo. É servir a algo, e isso é o sintoma da alma. Então a alma está sempre servida, e em última análise, servir ao Senhor Supremo, entendendo que todos somos parte desse Senhor Supremo. E aí, quando a gente entende isso, a gente serve ao todo e, consequentemente, a gente, como regar uma raiz. E a gente rega as suas partes também, rega os frutos, as folhas, os galhos, etc. Então, esse o serviço, em última análise, é o sintoma da alma, né? É o sintoma ativo da alma.
Então, é a sua ocupação, é a ocupação da alma. Então, a terapia ocupacional, ela retoma a pessoa ter esse princípio fundamental. Ela deixa de servir as coisas mais elementares, como os seus sentidos descontrolados, seus vícios, que faz dela perder a sua categoria como pessoa humana, com discernimento, com várias camadas, e se põe ela ao serviço de coisas maiores, que vai fazer bem para ela e para os outros, né? E para a sociedade em geral. Perfeito. Então ela se põe finalmente como uma alma passando por uma aventura humana funcional, né? Exatamente. Porque não adianta estar aqui e não ter uma passagem humana funcional e viver como um bichinho, né? E da capacidade de descobrir o sentido da vida, né? Perfeito. Dessa minha vida, né? Exato. Eu acordo pra quê? Né? O que me motiva a acordar todos os dias, Então né? isso é o Dharma. Então é esse processo que eu gosto muito do que eu passo por isso. É E o seu quando Dharma. eu conheci a filosofia védica, Se eu falei, encontrou, tem todo né? sentido. Se encontrou. Tem todo sentido. E ainda vou escrever um livro relacionado à terapia Opa, ocupacional. vamos. Perfeito. Isso é distopia, né? É. Então meu pai sempre, assim, fala, né? Olha, ande com os gaviões, viu? Ande com os gaviões. E assim, eu vejo que você é uma pessoa realmente diferente, diferenciada, tem uma inteligência. Para mim é um gavião no sexo feminino. E você, como gavião, o que você vê aí de cima? Né? O que você vê aí de cima aqui no nossa sociedade? Né? Essa é a pergunta, né? Se você fosse um gavião, o que você está vendo? Né? E o que você gostaria de ver como o mundo da distopia, assim, o mundo perfeito da justiça, entende? O que você vê agora no nosso cenário, seja ele nacional, internacional, e o que como um gavião, assim, com uma visão, né, assim, de gavião que vê a coisa de cima, no mundo distópico, o que você gostaria de ver? Eu tava refletindo meio que nesse sentido esses dias, né, depois do convite para falar sobre TO, a terapia ocupacional, justiça ocupacional e tudo mais. Fazendo essa reflexão sobre a sociedade, né? Dessa questão de conflitos, né? De injustiças, de brigas de egos, né? Dessa questão da satisfação, né? Dos prazeres imediatos que resultam em várias consequências autodestrutivas, inclusive, né? Enfim. E aí, pensando quanto que tudo isso é karma, né? Karma da sociedade, consequências de ações passadas e tudo mais. Só que aí dentro desse karma tem, né, a justopia, tem a terapia ocupacional para ajudar esse processo de evolução e de mudança e de reconstrução dessa sociedade também, né? No sentido de que, como tu falaste, né, a questão do conhecimento, levar o conhecimento, essas reflexões que às vezes as pessoas nem param para pensar o que estão fazendo no seu cotidiano, como é que estão levando essa vida, né? Estão vivendo de uma forma automática, sem pensar sobre si, sem pensar sobre quem eu sou, o que é que eu quero, por que eu acordo todo dia, eu nasci para quê, né? Propósito. Propósitos de vida, né? Então, eu acho que, assim, a gente busca por mais conhecimento para ajudar as outras pessoas também a se conhecerem e refletirem sobre o seu processo, né? É o que eu falo muito para os meninos lá da comunidade. A gente precisa ter uma análise crítica sobre a nossa própria vida, senão vai viver movido por busca de prazer e que são momentâneas, né? Aquela ilusão de felicidade, aquela ilusão de liberdade, né? Preciso de liberdade. Muito sobre isso, né? Sobre liberdade. Eu sou livre para usar minha substância lá, porque é o que eu quero, tá? Mas aí tu não tá pensando nas consequências, que é um segundo depois do uso dessa substância, Preso às né? consequências, né? Preso às consequências. Então são coisas assim em que a gente se aprisiona e às vezes a gente não se percebe que está se aprisionando, né? Depois deixa de se ter a liberdade, né? apegando, exatamente. Eu acho que tem uma confusão epistemológica entre prazer e felicidade no mundo. O mundo blefa muito hoje sobre o que é felicidade, confundindo prazer com felicidade. Sim. Felicidade é um estado do eu, Sim. do espírito. E prazer é um contato, é um sarrar
dos sentidos com a matéria, entende? Então não é contínuo. Né? Ao passo que felicidade é um dos estados da alma, né? Estado na filosofia também védica, que é Ananda, né? Que é eterno. Mas só que isso está embotado. Sim. Uma vez meu filho me fez uma pergunta assim, ele era moleque, assim, aquelas perguntas que as crianças fazem, assim, que tem muito sentido, mas é muito inocente, mas é carregado de profundidade filosófica. Ele falou assim: pai, por que a gente não consegue se enxergar, pai? Como assim? A gente não consegue se enxergar. É verdade, porque a gente só enxerga só as extremidades, né, da gente. A gente não se olha, né? Eu olho pro Rafael, eu olho pro precisa Diário. de um espelho, de uma água, Eu poderia responder dessa forma. Gera reflexo, né? Responder, você pode ver o espelho e tal, mas eu pensei muito. Falei, olha, filho, o corpo da gente é projetado pra gente interagir com o mundo externo. Os sentidos, o olho, a boca, o nariz, ele tá cheirando para fora. A gente tá comendo coisas externas. Então, a gente sempre está atraído para interagir com o mundo externo. E o corpo da gente é projetado para isso. Mas nós para a gente se ver, a gente precisa fazer vários exercícios. Como fechar os olhos, meditar, ficar em silêncio, orar, falar com Deus. E isso é vida espiritual. Sim. E isso é um exercício para a vida toda. E esse fechar os olhos, olhar para dentro, as pessoas, né? A maioria tem muita dificuldade de fazer isso, porque é angustiante. Porque fechar os olhos e olhar para dentro, a gente vai ver coisa boa, mas também vai ver as nossas coisas ruins. É o efeito né? Medusa, né? E aí a gente não quer olhar para as nossas coisas ruins, né? Sim. Para as nossas Petrifica, coisas. Isso né? gera desconforto, né? Poxa, eu sou assim. Que só quero me usar a máscara, né? Do boa pessoa, do bonzinho e tal. E isso eu trago muito lá para os meninos, né? Essas reflexões. Porque todo processo de mudança precisa desse olhar para si. De você olhar para as suas sombras. E isso exige coragem, né? Exige coragem porque vai gerar desconforto. É dor. E vai gerar dor. Psicológico, né? até físico. E o processo de mudança, e o processo de mudança só acontece a partir desse desconforto, porque o processo de mudança não é confortável, não é gostoso, né? Sim. Então, por isso que eu digo, vocês estão aqui, e todo o processo terapêutico de autoconhecimento, seja dependente químico ou não, porque isso faz parte da natureza humana, na verdade, né? Independente de condição, de patologia, de doença, de idade, de sexo, sei lá, cultura, enfim. É o processo humano, né? Esse processo de descoberta e de amadurecimento e de evolução pessoal, né? E para a gente evoluir, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem de frágil, né? De vulnerável e de o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer hoje para ser melhor do que ontem. Essa competitividade de você com você mesmo, né? Essa comparação, na verdade, de você com você mesmo. Não se comparar sempre com o outro, mas ter outros como referência. Tem até uma frase no Espiritismo que diz: o pior inimigo de nós mesmos somos nós próprios, né? O nosso pior inimigo. Né? Então, assim, gente, mais uma vez a gente começou. Não acaba, né? Mas é legal, assim, a gente não tem, como a gente não tem script, isso daí é até interessante, né? A gente iniciou já, mesmo dentro da despedida, né? A gente acabou abrindo mais um leque aqui, mas claro, isso daí é válido, né? Aqui ninguém tá encaixado, formalzinho, dentro de uma caixinha, né? Então, isso é bacana, né? E só prova, né, que os assuntos são cada vez mais instigantes, né? O que cada um vai abrindo, cada janela que cada um vai abrindo, né? Tem esse estímulo positivo, né? Que é o que a gente espera que também o público tenha, né? Que se vici queira assistir cada vez mais e mais, né? Conteúdo, né? Espero que realmente isso contagie cada vez mais. E que tenham essa mesma sensação que a gente está tendo agora, né? De querer realmente estender e nunca ter fim, né? Porque conhecimento é inesgotável, né? E é a única coisa que eu vejo que hoje em dia que é um vício positivo, né? Quer dizer, é uma coisa que te instiga a ter cada vez mais e nunca é demais, né? Nunca é demais. Então é isso. Mais uma vez, minha querida, muito obrigado. E torço para que em breve, né, estejamos aí de volta. Já
tivemos prova de que a gente precisa ter, né, realmente mais conversas, né, e vamos ter, sim, tá? E é isso, gente. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que acompanharam, né, até aqui esse ponto, né, e estamos fazendo isso, né, para nós e para vocês também. Obrigado. Até a próxima. Agradeço pelo convite e me disponibilizo para as próximas também. Muito bem. Muito que bem. Muito bem. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou.